Bem, o tema da aula de hoje, né, é uma continuação das aulas anteriores e está relacionado à cinética de estabilidade para as variedades de medicamentos. Então, nessa sequência de vídeos, nós vamos abordar principalmente a questão, né, das reações em si e fazer um estudo mais detalhado de como investigar os produtos de degradação. Bem, então, nós falamos, né, nas aulas anteriores sobre o estudo de estabilidade de longa duração e o estudo de estabilidade acelerado, né, e agora a gente vai ver principalmente de degradação forçada. Bem, então por que razão a gente não se detém apenas em relação ao estudo de estabilidade de longa duração, já que esse estudo é que vai se aproximar ao máximo da realidade? Justamente porque a gente precisa também submeter o nosso produto farmacêutico a condições um pouco mais drásticas, porque nós sabemos que em toda a cadeia, né, desde a produção do medicamento até a chegada, né, às mãos do paciente, o medicamento passa, né, por transporte e armazenamento, e nem sempre essas condições de transporte e armazenamento são feitas de maneira adequada, né, principalmente em relação à temperatura e umidade. Então a gente sabe que ao longo de toda essa cadeia logística, os medicamentos em algum momento eles provavelmente estarão sob condições não adequadas de armazenamento. Então por isso que a gente realiza, né, esses estudos de estabilidade acelerado, né, com condições um pouco mais drásticas, justamente para verificar se esse medicamento ele mesmo, né, estão momentaneamente nessas condições não adequadas, se ele vai ter a estabilidade desejada e não vai ter alteração considerável. Então, esse é um dos motivos, né, que a gente também realiza o estudo de estabilidade acelerado. Então, a gente vê, né, que na maioria das vezes as pessoas que vão conduzir, né, o transporte e o armazenamento dos medicamentos não são profissionais da área de saúde, que entendem, né, assim, que são conscientes dessa realidade, dessa necessidade de armazenar os medicamentos de maneira mais adequada, conforme a recomendação do fabricante. Então a gente vai encontrar muitas vezes esse tipo de situação, né, medicamento sendo estocado em locais completamente inadequados, com uma alta umidade, né? E inclusive aqui a gente vê, né, tubulações, então um ambiente úmido, escuro, né? E aí você vê aqui soros, né? Soro fisiológico, né? São, no caso, medicamentos, né? Soros que vão, né? Que necessitam de esterilidade. Imagine você estocando nesse tipo de condição, né? Onde você pode ter aí a questão microbiana, que é bastante crítica, né, para produtos que devem ser estéreis. Então a gente vê muitas vezes um empilhamento acima do especificado, né, pelo fabricante. Então, se o fabricante diz, né, que deve se empilhar no máximo 6 caixas, não coloque 7, não coloque 8, como muitas vezes a gente vê, né, em alguns almoxarifados. Porque olha só o que acontece, né? Começa realmente esse sobrepeso estourar as caixas e às vezes essa pressão cria microfissuras na embalagem do soro. Então às vezes você não está vendo o soro vazando, mas essas microfissuras na embalagem pode propiciar sim a entrada de micro-organismos. E isso é muito comum, né? Eu já trabalhei em hospital e era uma grande luta da gente, era conseguir um almoxarifado adequado. Então a gente empilhava soro até o teto, né? E mesmo a gente recomenda, não tinha onde colocar, tinha toda essa situação, né? Eu trabalhei em um hospital público e tava lá 6 caixas, eles ignoravam, né? Que eram 6 caixas, 8 caixas, colocava até onde der mais. Teve uma vez que a gente começou a ver estourar, o ringue lactato começou a estourar as bolsas de diálise por conta mesmo do empilhamento excessivo. Foi a partir daí que o hospital, né, a gerência olhou pra gente com melhores olhos e falou, não, realmente, né, olha o prejuízo que a gente teve, né, começou a estourar os frascos, né, isso que a gente, visível, imagina as fissuras que são criadas e a gente não consegue ver, mas o micro-organismo consegue, né, ter acesso ali àquela solução parenteral. Então a gente que trabalha, né, em unidade hospitalar ou em almoxarifado, a gente tem que tentar sensibilizar ao máximo para que seja armazenado de uma maneira correta.
A gente vê também isso, né? Não só no almoxarifado, mas às vezes na enfermaria, né? Então, às vezes os medicamentos, né, eles estão ali sendo administrados, você vê aqui um blister laminado e às vezes ele está lá solto, deixa o comprimido exposto, né? E aí a gente já viu nas aulas anteriores que se o blister ele é laminado, se ele tem essa característica, é porque provavelmente o medicamento é fotossensível. Outras coisas que às vezes eu via muito no hospital quando eu trabalhava, no caso a solução de metronidazol. O metronidazol ele é fotossensível. E aí o soro dele ele vem tipo num saquinho cinza. E aí, justamente para impedir, né, que a entrada de luz ali comece a degradar o metronidazol. E aí, quando a gente chegava nas enfermarias, o pessoal da enfermagem jogava fora aquele saquinho, deixava o soro lá, totalmente exposto na luz, né, próximo à janela. Então, isso era muito comum, né? E a gente, como farmacêutico, né, a gente tem que entrar na equipe, fazer mesmo ações educativas com os outros profissionais de saúde que lidam com medicamentos, né? E esclarecer, dar orientações corretas de como, né, e por que você não pode simplesmente expor o medicamento fotossensível à luz e etc. Então também é papel do farmacêutico dar esse tipo de orientação. Às vezes a gente encontrava isso, né, em unidades hospitalares, né, que basicamente com fungo, uma coisa assim horrível mesmo. Imagine isso indo para a veia do paciente. Bem, então hoje nós vamos falar um pouco, né, entrar um pouquinho mais na química e vamos abordar a cinética de estabilidade e o prazo de validade, né, que vocês devem estar se perguntando. Apesar da a gente faz, né, obviamente, aqueles estudos que a gente falou na última aula, mas também a gente, né, aprofundando um pouco mais na questão da velocidade das reações. Então, a degradação, ela é uma reação e toda reação, ela vai ter uma velocidade. E existe equações de Arrhenius que vai nos permitir, né, dar uma estimativa de tempo, né, de tempo de um determinado fármaco, tá? Então, a avaliação da velocidade de degradação do medicamento, ele possibilita a gente também dar suporte ao estudo de estabilidade. Então, para isso, a gente tem todo um estudo de cinética química, né, de cinética e estabilidade, onde nós vamos ter um suporte físico-químico e também modelos matemáticos que dá para a gente uma ideia de como a gente pode correlacionar o prazo de validade, né, com a velocidade das reações. Bem, então, se a gente for lembrar lá da química básica, né, o que pode interferir na velocidade de uma reação, de uma maneira geral? Tá? A gente tem a concentração dos reagentes, então isso também é um fator. Temperatura, né? A gente viu ali que a temperatura ela é crucial para a velocidade das reações. Algumas vezes o pH também pode interferir nessa velocidade, a radiação, né? Presença ali de luz e também presença de catalisadores. Então a gente tem aqui alguns desses fatores, né? Que podem interferir na velocidade de reações. Bem, então, para que um estudo de estabilidade seja eficiente e completo, é necessário a gente aplicar alguns princípios básicos da cinética química. Então, a cinética de uma reação diz respeito à velocidade específica, onde ela é expressa por uma constante K, né? Então a gente vai ter ali essa constante, que indica a intensidade de degradação, no nosso caso, ou alteração que o medicamento ou seus componentes sofrem em relação ao tempo. Não é isso que a gente quer correlacionar? A estabilidade versus tempo. Então a gente tem aí uma velocidade. Então, se eu pegar uma reação genérica A mais B formando o produto C mais D, a velocidade muitas vezes ela é expressa em função das concentrações de A e B, tá? Através de uma constante. Quando a gente lembra, por exemplo, do cálculo de meia-vida, o cálculo, né, esse conceito de meia-vida, ele está relacionado ao que? Uma reação, né, onde você utiliza equações, né, de cinética química e ele é definido como o tempo necessário para uma concentração de um determinado reagente caia para metade do seu valor inicial. Então, a partir, né, desses cálculos, né, de meia-vida, no nosso caso, a gente não quer que o medicamento, a gente não quer calcular o tempo que ele chega até metade, até porque metade é muito pouco, né, ou a gente estima-se pelo menos ali uns 90%, né, então que ele caia ali no máximo 10% da concentração inicial. Bem,
E aí a gente tem alguns cálculozinhos onde a gente utiliza o ln, tá? Lembrando lá da matemática do primeiro semestre. Então, a meia-vida, né, como é que ela vai ser calculada? Vai ser menos o ln de 1 sobre 2, né, que é o ln de meio, dividido por k, que essa constante ela é intrínseca, né, de cada ativo. E aí, se a gente calcular esse ln aqui de meio, vai dar 0,693 dividido por k. Então, aqui a gente, né, pode fazer o cálculo de meia-vida para diversas drogas, desde que a gente tenha o que? Tenha o valor dessa constante. Bem, e no nosso caso, o que nos interessa é o quê? É o tempo em relação a 90%, né? Não metade, mas sim esse cálculo para um tempo, né, de 90%, ou seja, em quanto tempo o fármaco vai chegar a 90% da sua concentração inicial. Então a gente pode aproveitar essa fórmula aqui do logaritmo natural e colocar 0,90. Então, ao invés de meio, 0,90, né, que corresponde a 90%. E aí a gente vai achar esse valor aqui. Bem, então, embora todas as reações obedeçam à lei de ação de massas, a velocidade também pode variar, né? A gente tem alguns tipos específicos, nós vamos falar as reações de ordem zero, onde as concentrações remanescentes do ativo não interferem na velocidade. Tá? As reações de primeira ordem, que são muito comuns, essas reações, a concentração remanescente do ativo vai interferir na velocidade, e reações de segunda ordem. Então aqui a gente tem um exemplo, né, que a gente pode utilizar essa fórmula genérica do T90, onde ele pede para calcular a validade de medicamento, cujo fármaco se apresenta na forma farmacêutica, né, ali com essa constante, tá? 37 graus com essa constante. Então, vamos fazer aqui, né? Vou sair aqui da página e a gente vai aqui para a calculadora. Então, vocês devem, né, tá tentando lembrar, gente, como é que eu calculo ln? Tem muito tempo que vocês provavelmente não trabalham com essa matemática básica, tá? Então, vocês podem ir aqui na internet, colocar calculadora científica online, né, que vai aparecer várias calculadoras. Então, hoje a gente não precisa mais comprar calculadora. E aí é muito simples, nessa calculadora aqui, ó, você clica aqui em ln, e aí você coloca, vamos colocar aqui de meio, né, que foi o que a gente viu ali da meia-vida. Então, coloco aqui e ele já vai me dar o valor, tá? No caso, o ln de 0,90, né, que a gente viu ali, que está naquela constante de 0,90, para a gente ver, estimar o tempo, né, que vai levar para o ativo chegar em 90% da sua concentração inicial. Então aqui, tá vendo? A calculadora é bastante simples. Então vamos para o cálculo daquela questão. Vamos aqui para o quadro. Beleza. Então, o que nós temos, né? Nós temos que ter 90 vai ser igual a menos ln de 0,9, né, que é 90%, dividido pela constante, tá? E aí, vamos lá. T90 vai ser igual. Vamos, né, fazer esse joguinho de sinal aqui e calcular, né, o ln de 0,9, que a gente já fez aqui, né? O ln de 0,9 vai ser o quê? Aproximadamente menos 10,54. Então, vamos lá, né? Menos 0,1054 dividido pela constante. Qual foi a constante que a gente viu da velocidade da reação? 1,10 vezes 10 a menos 7, tá? Então, aqui vai o jogo de sinal, negativo com negativo, isso aqui fica positivo. Então, vamos, né, fazer a conta. 0,1054 dividido por 1,10
vezes 10 a menos 7. A gente também pode recorrer, né, à calculadora online. Então, primeiro eu vou colocar aqui o 10 elevado a menos 7, tá? E aí, é só a gente colocar aqui 0,1054 dividido, né, por 10 elevado a menos 7, que vai dar esse número aqui. 10, vamos colocar lá o valor, igual a 10 54 3 zeros. A gente viu na questão que isso aqui é em que, gente? Vamos ver que unidade é essa. Essa unidade é em segundos, tá? Então, a gente aqui, né, vai obter a unidade de acordo com o quê? De acordo com o K. Então, você vai no K e olha a unidade. E a gente tem aqui isso em segundos. Só que em segundos não é muito legal, né, a gente trabalhar com essa unidade. Então, vamos tentar converter isso pelo menos para dias. Então, é só a gente pegar esse valor, né? 0,54. 1, 2, 3. Vamos ver quanto é isso em minutos, tá? Então, vamos ver isso aqui em minutos. Então, 54. 1, 2, 3. Dividido por 60, né? Porque a gente sabe que um minuto tem 60 segundos. Então, nós vamos ter esse valor aqui. 1000, 1, 7, 5, 6, 6, 6 minutos. Só que minutos também, né, não fica muito legal. Vamos agora converter isso aqui, tá, para horas. Então, vamos dividir por 60. E aí, dividido isso aqui por 60, nós temos 293 horas aproximadamente. 293 horas. E aí a gente pode ver isso em dias, né? Pelo menos 293 horas dividido por 24, né? Um dia tem 24 horas. A gente vai ter 12,2 aproximadamente, tá? Dias. 12 dias, tá? Então, essa, né, é a resposta, né, da questão que a gente viu aqui. Então, calcula a validade de um medicamento cujo fármaco se apresenta na seguinte forma farmacêutica, tá? E o K é 1,10 vezes 10 a menos 7. Então, aqui a gente encontrou a resposta dessa questão, somente achando o LN de 90. Bem, e aí nós vamos falar das reações de ordem zero. Então, as reações de ordem zero, ela acontece quando a velocidade da reação não depende da concentração dos reagentes. Então, o fator limitante para essa reação vai ser outros que não a concentração, como, por exemplo, a solubilidade, a presença de catalisadores ou a absorção da luz. Então, reações de ordem zero são caracterizadas por gráficos lineares, onde você tem uma correlação da concentração versus tempo. Então, é uma equação de primeiro grau, tá? Onde esse C é a concentração do produto no determinado tempo, tá? E C0 é a concentração inicial, tá? Então, esse C é a concentração nesse respectivo tempo T. E K é a constante que vai, né, ser intrínseca ali daquele medicamento. Então, vamos ver aqui um exemplo, né, de reações de ordem zero. Então, nós temos um lote de adesivos contendo 0,04 de fármaco, né, é preparado para teste de estabilidade em temperatura ambiente. Amostras dos adesivos são analisadas periodicamente em relação à quantidade do fármaco remanescente e os dados representam uma reação de ordem zero,
Então, a gente já sabe que aquela equação com constante de reação igual a 0,0016 miligramas por mês. Significa que a cada mês ele perde 0,016 miligramas do ativo. Bem, se for declarado que o fármaco mantém sua potência até 92,5% de sua concentração original, qual seria o prazo de validade desses adesivos se eles forem fabricados em 6 de julho? Tá? E a letra B, que a gente vai fazer também, qual seria a quantidade de fármaco remanescente após 1 ano e 2 meses de armazenamento? Bem, então a gente tem, né, a nossa formulazinha. Vamos para o quadro. Vamos pegar aqui outro quadro. Então, nós temos... Vou pegar esse... Vou colocar uma corzinha mais bonitinha, um botão lilás. Tá? Então, aqui a letra A. A gente tem, né, a concentração, né? A gente quer saber o seguinte, ele fala que é 92,5% para ele se manter ativo. Então, esse CT, né, para ele se manter ativo, vai ser igual. Qual é a concentração inicial? Né? 0,04 miligramas. Quanto é 92,5% disso? Então, é só multiplicar por 0,925. E aí a gente vai encontrar esse resultado aqui. Vamos lá. 0,04 vezes 0,925. Isso é 0,037. Então, o fármaco para esse medicamento, para ele ter uma ação desejada, ele tem que ter no mínimo essa concentração, tá? 0,037, que corresponde a 92,5% da concentração original. Aí a gente vem para a fórmula, né? Ele quer saber em quanto tempo vai atingir essa concentração, né? Que seria a expiração desse prazo de validade. Então, concentração em um determinado tempo vai ser igual a menos KT mais concentração inicial. Então, ele quer saber, a minha incógnita aqui é quanto tempo vai levar para ele atingir essa concentração. Então, isso aqui vai ser o quê? A concentração final. 0,037 é igual a menos. Aí a gente vê lá, né, na fórmula, né? A constante é 0,0016 miligramas por mês. Então, aqui a gente vê, né, a unidade é por mês, vezes T, que é o que nós queremos saber, mais a concentração inicial. Que é a concentração inicial? É a concentração declarada do produto. Então, vai ser 0,04, tá? E aí, a gente, né, resolvendo essa continha, T vai ser igual a aproximadamente 1,875 meses. Tá? Que isso vai dar aproximadamente 1 mês e 26,25 dias. Então, como ele foi fabricado em 6 de julho, isso vai dar uma validade, né? Se a gente for pegar lá no calendário, a validade dele vai ser o quê? Vou colocar aqui de outra cor para destacar. Vai ser no dia 1º de setembro. Então, nós respondemos, né, a letra A. Vamos agora para a letra B. Vou colocar outra cor. A letra B, ele quer saber quanto eu vou ter do fármaco após 1 ano e
2 meses, né? Qual vai ser a concentração? A nossa constante, ela não está em miligramas por mês, então eu vou ter que ajustar a minha unidade para mês, de acordo com a constante. Se minha constante estiver em segundo, eu transformo em segundo. Se estiver em mês, eu vou transformar em mês. Então aqui é o tempo, né, que a gente vai colocar na equação, vai ser, um ano não tem 12 meses, então vai ser 12 mais 2, que é igual a 14 meses. E é só a gente colocar na fórmula, tá? CT é igual a menos KT mais concentração inicial. Então, agora ele quer saber qual é a concentração final após esse período de 14 meses. Então, CT vai ser igual a... Aqui a gente tem, né, a constante menos 0,0016 vezes, qual foi o tempo? 14 meses, mais a concentração inicial, 0,04. Fazendo essa continha, a concentração dele vai dar 0,0176 miligramas. Então, após 1 ano e 2 meses, de acordo com essa equação, é esperado que o fármaco tenha apenas, né, os adesivos, apenas 0,0176 miligramas. Bem, aqui a gente tem, né, o slide, né, com os cálculos, e na próxima aula nós vamos mostrar um exemplo de equações de primeira ordem.